Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a explicação das ferramentas iniciais da análise de circuitos em corrente contínua. Na aula passada, no vídeo anterior, estivemos a analisar as características de uma associação em série, vimos o que é que acontecia quando ligávamos várias resistências em série, aprendemos a calcular a resistência equivalente e aprendemos também a calcular as quedas de tensão que aconteciam numa associação de resistências em série. Vimos também que uma associação de resistências em série não é mais nem menos do que um circuito divisor de tensão e acabamos por deduzir e assim perceber a fórmula do divisor de tensão, ou seja, aplicado a uma associação de resistências em série. Para o vídeo 2 temos a continuação dessa mesma matéria. Desta vez vamos analisar uma associação de resistências em paralelo e perceber quais são as características deste mesmo circuito. Antes de continuarmos com a nossa explicação, peço-vos só para, nos vídeos que forem vendo, irem fazendo o respectivo like no vídeo e peço-vos também para subscreverem o canal, pois só assim é que conseguimos algum incentivo para continuarmos com a gravação destas ferramentas que podem ser úteis para vocês que estão neste momento a começar a perceber e a estudar a corrente, a eletrotecnia, mais propriamente pela corrente contínua. Bem, então, continuando, a associação de resistências em paralelo, para que nós tenhamos duas ou mais resistências ligadas em paralelo, elas terão que estar ligadas de uma determinada forma. Ou seja, os seus extremos têm que estar a tocar um no outro. Nós reparamos aqui neste exemplo, onde temos uma resistência R1 e uma resistência R2, e vemos que o extremo do lado esquerdo de R1 está ligado diretamente ao extremo esquerdo de R2, e o extremo direito de R1 está ligado diretamente ao extremo direito de R2. Então, quando isto acontece, temos uma associação de resistências, neste caso, resistências, pois pode ser um outro componente qualquer. Quando assim acontece, temos essas resistências ou esses componentes ligados em paralelo. Neste caso, temos aqui um circuito composto por duas resistências, R1 e R2, ligadas em paralelo, alimentadas por uma fonte de alimentação, com uma força eletromotriz de valor E, que está então a alimentar o circuito. Bem, esta fonte de alimentação está a alimentar logicamente este circuito e, em função disso, irá debitar uma determinada intensidade de corrente elétrica, que nós vamos representar aqui como sendo um I. Esta intensidade de corrente elétrica é, como eu disse, em função da carga que está aplicada ao circuito. Ora, para a fonte de alimentação, ela não sabe se lá estão duas, ou três, ou quatro resistências, e se elas estão ligadas em série ou se estão ligadas em paralelo. É indiferente para a fonte de alimentação a forma como essas resistências estão ligadas. Ou seja, ela vê o conjunto das resistências que está a alimentar como uma resistência equivalente. Quer isto dizer que estas resistências que aqui estão podem então ser vistas do ponto de vista de uma resistência equivalente. A resistência elétrica é a resistência elétrica, podemos escrever aqui, a resistência elétrica é nem mais nem menos a oposição que os materiais oferecem à passagem da corrente elétrica. Representa-se por R e a unidade é o ohm, como vocês sabem. Mas nós podemos analisar a resistência elétrica do ponto de vista do seu inverso. Ou seja, o inverso da resistência elétrica podemos dizer que é a condutância. Podemos dizer então que é a facilidade com que os materiais conduzem a corrente elétrica. A condutância representa-se pela letra G e a unidade, uma vez que é o inverso da resistência, então a unidade será também o seu inverso, o inverso do ohm. Portanto, ohm elevado a menos 1. Então, se nós dizemos que a condutância é o inverso da resistência, podemos dizer então que G é igual a 1 sobre R, em que a unidade é o ohm elevado a menos 1. Muito bem. Olhando então aqui para este circuito, quer dizer que o fluxo de eletrões que sai diretamente da fonte de alimentação, através do sentido convencional, né, do positivo para o negativo, ao chegar aqui a este nó, vai ter dois caminhos, ou seja, vai ter duas condutâncias, G1 e G2. Podemos dizer aqui que
onde nós temos R1, podemos ter G1, não é mais nem menos do que o seu inverso. E onde temos G2, onde temos R2, podemos ter G2. Então, podemos dizer aqui que a condutância total, vou escrever condutância total, a condutância total, G total, é igual a G1 mais G2. Correto? Como nós sabemos que, como G é igual a 1 sobre R, então podemos escrever então, dois pontos, 1 sobre RT, 1 sobre RT, certo? G total é 1 sobre R total. É igual, G1, transcrevendo para resistência, 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R2. E desta forma, encontramos a fórmula geral para determinar a resistência equivalente numa associação em paralelo. Ou seja, G total igual a G1 mais G2. Como nós sabemos que G, a condutância, é o inverso da resistência, escrevemos então que 1 sobre RT, ou seja, G total, 1 sobre RT, é igual a 1 sobre R1, G1, mais 1 sobre R2, que é G2. Certo? Relativamente ao valor da corrente elétrica, se nós repararmos, aqui temos uma intensidade de corrente elétrica e, ao chegar ao nó, esta corrente elétrica irá dividir-se em duas, certo? Portanto, temos aqui para cima uma intensidade de corrente elétrica que iremos chamar de I1 e para aqui para baixo uma intensidade de corrente elétrica que iremos chamar de I2. Constatamos facilmente que a intensidade de corrente elétrica total, portanto, esta I total que aqui está, vai se dividir. Será então igual à soma de I1 mais I2. Relativamente ao valor da tensão, a tensão que está aplicada à resistência R1 é a mesma tensão que está aplicada à resistência R2, ou seja, no caso concreto que temos aqui, a intensidade, o valor da força eletromotriz E está aplicada aos mesmos terminais de R1 e R2. Podemos dizer então que a força eletromotriz total será igual a VR1 ou igual a VR2, ou seja, será o mesmo valor para os dois componentes, ok? Portanto, temos aqui então aplicado o nosso VR1 e temos aqui aplicado o nosso VR2. E assim já conseguimos analisar aqui algumas características da associação de resistências em paralelo. Vamos resumir. A tensão que está aplicada a cada uma das resistências é a mesma, ou seja, a tensão total da fonte está aplicada aos terminais de R1 e aos terminais de R2. Relativamente ao valor da intensidade de corrente elétrica, a intensidade de corrente elétrica será diferente, logicamente, se as resistências também forem diferentes. Se a resistência R1 for diferente de R2, logicamente I1 será diferente de I2, porque a intensidade de corrente elétrica será sempre uma causa do efeito provocado pela tensão aplicada aos terminais de uma resistência. Se por acaso R1 e R2 forem iguais, então, logicamente, a intensidade de corrente I1 será igual ao valor da intensidade de corrente I2. Vamos então analisar agora um caso concreto com 3 resistências ligadas em paralelo.
Neste caso temos R1 igual a 6 ohms, R2 de 4 ohms e R3 igual a 2 ohms. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Temos uma intensidade de corrente elétrica de 25 mA que está, então, aplicada aqui a estes terminais. Como é que nós podemos fazer para determinar, por um lado, a intensidade de corrente que vai atravessar R1 e a intensidade de corrente que atravessa R2 e a intensidade de corrente elétrica que atravessa R3? E, por outro lado, como é que nós podemos fazer para determinar, por exemplo, a tensão que está aplicada a cada uma destas três resistências? Temos várias formas para o fazer. Primeiro, podemos determinar a resistência total desta associação de resistências em paralelo e depois, com esta resistência total e com a corrente que está aplicada ao paralelo, a corrente que entra no paralelo, podemos determinar, então, a tensão total que está aplicada aos terminais do paralelo. Podemos ir por aí. Então, nós sabemos que a fórmula geral para determinarmos uma intensidade, para determinarmos uma associação de resistências em paralelo é a seguinte: 1 sobre RT é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Isto é equivalente a termos o seguinte: se substituirmos as resistências pelos seus valores, 1 sobre RT é igual a 1 sobre 6 ohms mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 2. Temos de determinar o mínimo múltiplo comum entre estes valores, portanto, será talvez o 12. 12 é divisível por 6, é divisível por 4 e é divisível por 2. Então fica 12 sobre 12 RT, podemos já cortar este 12 com este, é igual a 2 sobre 12, 2 sobre 12, temos que multiplicar aqui por 2, temos que multiplicar aqui por 3 e temos que multiplicar aqui por 6. Mais 3 sobre 12, mais 6 sobre 12. Então, desta forma, já podemos determinar 1 sobre RT é igual a 2 mais 3, 5, mais 6, 11. 11 sobre 12. Portanto, temos aqui praticamente determinado o valor da resistência total. Isto é equivalente a termos R total, será igual a 1 vezes 12 sobre 11, ou seja, isto vai dar nada mais nada menos do que 1,1 ohm. É este o valor da resistência total de uma associação de resistências em paralelo. Outro facto curioso que nós devemos já ter aqui como chamada de atenção é que numa associação de resistências em paralelo, a resistência equivalente terá que ser sempre inferior à resistência de menor valor da associação. Portanto, essa chamada de atenção é importante. Vamos pôr aqui assim como nota: a resistência total, RT, sempre inferior à resistência de menor valor da associação. Continuando com o nosso exercício, portanto, já temos a resistência total, que é igual a 1,1 ohms. Então, podemos determinar a tensão total. Portanto, sabemos que o exercício pode ser sintetizado desta forma: RT igual a 1,1 ohm, e continuamos aqui a ter o valor da intensidade de corrente elétrica, I igual a 25 miliamperes. Então, desta vez, já conseguimos determinar o valor da tensão que está aplicada à resistência total, não é? O nosso V total. Aplicando a lei de Ohm, diretamente, sabemos que V total é igual ao R total vezes o I. Podemos chamar aquilo I também I total. Isto é equivalente a termos V total igual a 1,1 vezes 0,025 miliamperes. Vai-me dar um valor de 0,0275 volts
Ou seja, V total igual a 27,5 milivolts. Esta é então a tensão total que está aplicada aos terminais deste. Conseguimos determinar, então, o valor da intensidade corrente em cada uma das resistências. Portanto, temos aqui R1, R2 e R3. Sabemos que a tensão que está aplicada aqui é de V total igual a 27,5 milivolts, determinamos aqui atrás, 27,5 milivolts. Vamos então determinar o nosso I1, o nosso I2 e o nosso I3. O nosso I1 será esta intensidade corrente que aqui está. Aqui teremos o I2 e aqui teremos o I3. Então o nosso I1 será igual a lei de Ohm, tensão sobre resistência. Qual é que é a tensão que nós temos? Apenas uma. É a tensão que está aplicada aos terminais do paralelo. Portanto, chamamos-lhe V total, vamos continuar a chamar-lhe V total. Sobre R, qual é que é o R? Ora, se o I1 é a corrente resultante da tensão que está aplicada aos terminais do paralelo em função da resistência que está a consumir essa corrente, então será R1. Vamos lá colocar R1. Fazendo as contas, 0,0275 a dividir por 6. Isto vai dar uma intensidade corrente igual a 0,0046, aproximadamente 0,0046, ou seja, 4,6 miliamperes. Vamos fazer o mesmo raciocínio para I2. I2 será igual ao V total sobre R2, ou seja, 0,0275 volts a dividir por 4, vai nos dar uma intensidade corrente igual a 0,0069 amperes, ou seja, uma intensidade corrente igual a 6,9 miliamperes. E por último, a intensidade corrente número 3, V total sobre R3, que será igual então a 0,0275 sobre 2 ohms, que é o valor de R3, será então um valor aproximadamente igual a 0,0138 amperes, ou seja, I igual a 13,8 miliamperes. Segundo os valores que nós podemos analisar, facilmente chegamos à conclusão que a intensidade corrente total é igual ao I1 mais o I2 mais o I3. Se substituirmos os valores, fica I total igual a 4,6 miliamperes mais 6,9 miliamperes mais 13,8 miliamperes, ou seja, o I total será aproximadamente 25 miliamperes. Comprovado assim, então, o valor da corrente total que se divide pelos 3 ramos, pelas 3 resistências, neste caso, se houvesse mais resistências, seria o número de correntes pelo número de ramos que existiam no circuito. Vamos agora tentar fazer esta análise do outro ponto de vista, do ponto de vista do circuito divisor de corrente. Como disse no início, à semelhança do circuito, à semelhança da associação de resistências em série, que não é mais nem menos do que um circuito divisor de tensão, aqui facilmente concluímos que a tensão que está aplicada às 3 resistências é a mesma, é igual. Portanto, temos uma tensão, temos um valor de diferença de potencial aplicada ao paralelo das resistências que constituem esse paralelo. Já relativamente à intensidade corrente que entra no nó desse paralelo, vai ser de acordo com o valor da intensidade, vai ser de acordo com o valor da resistência que se encontra em cada ramo. Vamos então fazer aqui uma à parte
E vamos fazer a seguinte análise. Para nós determinarmos o valor da intensidade de corrente I1 será igual, segundo a lei de Ohm, igual a V sobre R. Em que o V que nós temos é o nosso V total e o R que nós temos para I1 será o valor de R1. Então, como nós sabemos que o V total é igual ao R total do paralelo, vezes a intensidade de corrente total, vezes o nosso I total, este I que aqui está é o I total, se substituirmos na fórmula, ficará I1 igual a RT vezes IT, portanto vamos substituir o V total por RT vezes IT, igual a RT vezes IT a dividir por R1. Já cá temos a fórmula para o divisor de corrente, vamos só agora escrever esta fórmula ordenando os termos, fica I1 igual a I total vezes RT sobre R1. Portanto, temos RT vezes I ou I vezes RT é a mesma coisa, retiramos o I do traço de fração, é a mesma coisa, é como se estivesse a dividir por 1 vezes o traço de fração que ali está, e fica a fórmula escrita desta forma. A fórmula generalizada para o divisor de corrente é escrita da seguinte forma: Ix é igual ao I total vezes o R total sobre o Rx, sobre a resistência à qual nós queremos determinar o valor da intensidade de corrente elétrica. Outro aspecto curioso, para determinarmos, portanto, isto é então a fórmula para o divisor de corrente. Outro aspecto curioso na associação das resistências em paralelo é que nós temos o caso particular de duas resistências. O que é que eu quero dizer com este caso particular de duas resistências? Nós, em vez de aplicarmos a fórmula geral para determinarmos a resistência total, a substituição da fórmula 1 sobre RT igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, portanto, na substituição desta fórmula, nós podemos calcular uma associação de resistência associando duas a duas. Então, fica da seguinte forma. Nós, se tivermos o circuito em cima, podemos determinar o seguinte: se nós quisermos associar R1 em paralelo com R2, fica escrito da seguinte forma: o paralelo de R1 com R2 representa o paralelo com estas duas barras aqui na diagonal. R1 paralelo com R2. Será igual ao produto das duas resistências, R1 vezes R2, a dividir pela soma das mesmas resistências. A dividir por R1 mais R2. Ou seja, 6 vezes 4 a dividir por 6 mais 4. Isto dá 6 vezes 4, 24, a dividir por 6 mais 4, 10, e 24 a dividir por 10 dá 2,4 ohms. Então, é como se nós tivéssemos este circuito escrito da seguinte forma. É como se nós tivéssemos aquele circuito lá de cima escrito desta forma. Em vez de continuarmos a ter as três resistências, passamos só a ter duas, em que a primeira resistência será então o R1 em paralelo com R2, que vale então os 2,4 ohms. E cá em baixo continuamos a ter a R3, que vale os 2 ohms, conforme ainda está no circuito. E aqui continuamos a ter os 25 miliamperes do nosso I total. E agora falta-me determinar a resistência total. Então, para determinarmos a resistência total deste circuito, R total, será então igual ao produto das duas resistências, R1 em paralelo com R2,
vezes R3 a dividir pela sua soma, R1 paralelo com R2 mais R3. Ou seja, 2.4 vezes 2 a dividir por 2.4 mais 1 e vai dar, como nós sabemos, 1.1 ohm. Este R1 paralelo com R2 eu poderia ter atribuído um nome, de, por exemplo, chamado aqui é este RA, em vez de estar a escrever R1 paralelo com R2, escreveria aqui depois RA e aqui a mesma coisa, RA. Desta forma, eu posso ir associando as resistências duas a duas e vou assim simplificando o circuito até chegar ao valor que eu necessito, ao valor que eu preciso. Esta é então a associação de resistências em paralelo e vamos escrever aqui como síntese as características da associação de resistências em paralelo. Terminamos assim esta explicação acerca da associação de resistências em paralelo. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de subscrever o canal, de fazer like no vídeo. Entretanto, e brevemente, mais um vídeo com resolução de exercícios, com associações de resistências em série, em paralelo e também juntando estes dois tipos de associações, ou seja, associação mista de resistências. Muito obrigado por terem assistido. Cumprimentos a todos. Boa tarde.